Então, irmãos, eu gostaria de começar falando sobre um dado que eu pesquisei, alguns dados que eu pesquisei para a gente entrar no contexto aqui. Então, a primeira coisa que mais chocante que eu achei é que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Então, tinha alguns dados lá falando de 50%, 70%, até 70% da população é estressado. Então, se nós somos 100 membros aqui na igreja, 70 membros ou passou, ou está passando, ou vai passar pelo estresse. Então, vamos falar de algumas palavras aqui, só para a gente entrar no contexto. Nervosismo. O que é nervosismo? Estado de agitação, irritabilidade, ansiedade. Irmãos, quando a gente falamos de nervosismo, não sei se vocês já repararam em mim, mas a Isadora já percebeu, e se eu fico sentado no culto e fico assim com a perna, ó. Muitos de nós ficamos assim, e não consegue ficar parado, e tal, e fica aquela ansiedade. Então, a pessoa nervosa, e muitas vezes eu falo, lá em casa, Isadora, hoje é dia de eu pregar, ou hoje é dia de ministrar louvor, estou muito nervoso. Quando a gente fala assim, não é nervoso de irritado, mas é nervoso de ansioso, tá aquele negócio, o coração na boca, porque vai pregar, ou com a dor de barriga, então tudo isso acontece, né, com a gente. Mas nessa noite, claro que tudo isso engloba o que a gente vai estar conversando, mas eu quero falar mais do nervoso mesmo, quando a gente está irritado, e tem aquela explosão ali. Outra palavra muito interessante para a gente aqui, ver o significado, é raiva. O que significa raiva? É um acesso de fúria, ira, e um exemplo, gritar de raiva. Então a raiva é quando a gente não está se aguentando, e dá aquele berro e não aguenta mais. O estresse já é diferente. O estresse já é um acúmulo de raiva, quando excede a nossa capacidade de suportar. Então o estresse já é uma coisa que vem maçante, vem vindo na nossa vida, você fica nervoso, não esquece daquilo, vai ficando com raiva, situações, e aí dá um estado de estresse. Então o estresse já é uma situação aguda, já é avançado. Eu pesquisei lá, e estresse tem um outro tipo diferente, mas não vamos entrar sobre isso não. E uma coisa que a Bíblia fala muito, usa muito essa palavra, é a ira. O que significa ira? É um sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor, podendo dar hoje a origem a uma situação de agressividade. Então, olha para vocês verem, a pessoa que está irada é um sentimento intenso e permanente de ódio. Então, a ira é a pessoa não se livra da ira. Ele vive com aquela ira, com aquele ódio da pessoa, ou da situação, ou de si mesmo, né? Podemos entrar em várias coisas. Então, irmãos, como eu comentei, a minha vida é cheia de ira, cheia de estresse, cheia de nervosismo. Digo para vocês que estresse, nervoso e ira não tem idade, não escolhe ninguém, não escolhe se é homem, se é mulher, não escolhe nada. Eu, desde muito pequeno, confesso para vocês que eu não sabia perder em jogo nenhum. Minha mãe está aqui como testemunha. Muitas vezes eu apanhei, porque eu ficava estressado, porque não sabia perder. Se eu estava no campo e meu time estava perdendo, se eu tomasse um gol, eu dava soco na trave, eu chutava o chão, eu xingava. Não era de ficar nervoso com outro time, ir lá e chutar ninguém não, mas era um estresse. Xingava nome ruim, xingava palavrão, fazia de tudo que vocês pensaram. Por quê? Aquele nervoso e não cabia em mim, e toda situação de jogo que eu estava perdendo era dessa maneira. E aí, irmãos, eu fui crescendo e fui vivendo mais, e da situação de jogo já passou para a situação de trabalho, e a gente sabe que hoje no trabalho são várias situações que nos estressam, que nos deixam nervosos e irados. Então eu era assim, tudo que dava errado, eu programava meu dia. Hoje eu vou levantar, eu vou andar a cavalo e vou contar se tem 20 vacas no pasto. Aí eu chegava lá, tinha 19, pronto, aí o mundo acabava para mim. Que não sei o que, aí começava a xingar sozinho, não precisava ter ninguém perto, e xingando e achando ruim porque estava faltando uma. E aí eu saía no mato procurando e xingando, só trazendo maldição para minha vida, só amaldiçoando e falando coisa que não devia. Então, eu fui refletindo na minha vida até chegar no ponto de hoje, mais para frente eu vou falar, mas então veio essa palavra, situações do nosso dia a dia, situações do trabalho, da escola, em qualquer lugar, que a gente extrapola, que a gente passa do ponto. Ou às vezes você escuta alguém falar alguma coisa com você, você não consegue
escutar, entra no ouvido, sai no outro, você já se estoura no mesmo momento. E vários irmãos, a gente vem comentando, vem falando sobre essas coisas. Então, Deus falou comigo, fala sobre nervoso, sobre essas coisas que tem percorrido na nossa vida, e vários irmãos dando testemunho de coisas que também já viveram. Então, irmãos, para a gente dar início aqui agora, dentro da palavra de Deus, gostaria que vocês abrissem comigo em Gênesis, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 ao 8. Irmãos, enquanto vocês estão abrindo aí rapidinho, só para a gente entender umas coisas, tem a pessoa que é nervosa e que guarda tudo, já viu? Tem muita gente que é assim, eu era um desse tipo, eu ia absorvendo, guardando, eu ficava nervoso hoje, amanhã, depois da manhã, 1 ano guardando nervoso, 2 anos guardando nervoso, até que aquilo explodia, e estourava e pronto. E também existe aquele tipo de pessoa, que é no momento, no ato, você falou qualquer coisa, aí estoura, certo? Então, vamos ver aqui, na Bíblia, 2 exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai falar, é de uma pessoa que guardou rancor, de uma pessoa que guardou mágoa, de uma pessoa que maquinou, vamos dizer assim. Então, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, irmãos, aí nesse texto podemos entender que o Senhor não se agradou da oferta de Caim, como nós muitos conhecemos. Abel chegou e trouxe a oferta, trouxe o melhor que ele tinha. E Caim trouxe uma outra oferta, e o Senhor não se agradou. Irmãos, qual que era o correto de Caim fazer? Senhor, me perdoa, se essa oferta não te agradou, agora eu vou ali, e vou pegar o meu melhor que eu tenho. Caim chegasse com o melhor que ele tinha, e desse a oferta ao Senhor. Mas não, da mesma maneira que nós também somos assim, Caim fez totalmente ao contrário. Ele teve inveja de Abel. Ele só olhou para, em vez dele olhar, Senhor, me perdoa, e vou reconciliar, vou trazer uma coisa melhor, vou fazer o meu melhor. Não, ele foi com inveja. Então ele quis, aquilo que Abel foi, que Deus elogiou Abel ali, agradou da oferta dele, ele quis ser igual a Abel, ele quis fazer do mesmo jeito, mas da maneira errada. Então, irmãos, quando ele teve aquela inveja ali, de Abel, ele não ficou nervoso na hora. A gente pode ver aqui, que ele teve um tempinho, ele pegou e chamou, ele falou com Abel assim: Abel, vem cá, vamos ali no campo, rapidinho. Então, irmãos, nós podemos ver que, se Caim fosse aquele cara explosivo, nervoso, e que já estourasse na hora, ele já ia pegar ali no ato, e já queria matar Abel, e já ia xingar Abel, não, muitos de nós somos assim, nós maquinamos, ficamos pensando, e pensando, e guardando aquele nervoso. Quando alguém pega e faz alguma coisa que nós não agradamos, e continua fazendo várias vezes, situação aí do dia a dia nosso, então, muitas vezes nós pegamos, em vez de simplesmente chegar e conversar com a pessoa: ó, meu irmão, vim aqui porque eu não gostei do que você falou, não gostei de como você me tratou. Não, nós vamos guardando aquilo, vamos guardando, e vamos guardando, e vamos pensando ali: mas ele não podia ter feito isso, mas ele não podia ter feito isso, essa maneira que ele fez foi errada, e vai guardando, e vai guardando. Irmãos, quanto mais tempo passa, pior fica, e é aquela bola de neve que a gente aprende no casamento, é a mesma coisinha, e vai guardando, 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 o negócio vai crescendo, vai aumentando, 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 até que você não aguenta, você explode, chega ao ponto de você querer matar a outra pessoa, você não pode ver a outra pessoa, você não pode olhar para a outra pessoa, você não consegue,
Por quê? Uma situação mal resolvida, que não foi resolvida, leva a uma morte. Uma coisa tão, assim, vamos dizer, simples. Caim poderia ter resolvido tão simplesmente, tão facilmente: Senhor, me perdoa, vai ali, eu agora vou te dar o meu melhor, e traz aos pés de Deus. Mas não, ele resolveu pecar, e resolveu fazer coisa errada. E aí uma coisa também muito interessante, que a gente vê aqui, é que ele, qual verso que está? Ele transtornou o rosto. Então, irmãos, nós somos pessoas que nós vivemos na graça de Deus, somos servos de Deus, somos pessoas que estão buscando ao Senhor. E quantas vezes nós olhamos para o irmão ou para nós mesmos e nós estamos com a cara mal-humorado e a gente está andando na rua, sim, parece que está segurando alguma coisa. Então, foi o mesmo sentimento de Caim. Assim que Deus falou que não se agradou da oferta dele, ele já, estou feliz, do nada, e trunfa a cara. Sabe, irmãos, uma coisa dura de escutar, uma coisa difícil de ouvir, mas nós somos filhos de Deus, nós somos pessoas que nós temos que viver com um semblante feliz, alegre. Eu entendo que tem pessoas que já têm o rosto mais fechado mesmo, isso é normal, né? Mas eu estou dizendo, e nós vivemos a plenitude do Senhor, nós vivemos o melhor que Deus tem para nós, e independente do que estiver acontecendo nas nossas vidas, lutas nós vamos passar, dificuldades nós vamos viver, isso não tem como evitar, mas nós temos que estar com o nosso semblante alegre, feliz, dispostos a adorar o Senhor a todo momento ali, as pessoas olhando para nós e, nossa, aquela pessoa é feliz, né, nossa, tal, diferente, entendeu? Então nós precisamos viver dessa maneira. E uma coisa também interessante que diz em Gênesis 4:7 é que o Senhor diz que o pecado está à porta e cabe a nós dominá-lo. Irmãos, em como nós temos ouvido nos cultos, nas pregações, Caim poderia até ter ficado um pouco triste, um pouco ali, até que nervoso com a situação, mas ali Deus estava falando com ele, o pecado está assim, bater na porta, e cabe a você decidir o que você vai fazer. Então, ao momento ali que o Senhor tinha falado com Caim, e ele já tinha pensado na mente dele, em matar o irmão, o Senhor já sabia de tudo, o Senhor já sabia o que estava acontecendo, então ele falou com ele, o pecado está à sua porta, agora basta você decidir. E na mesma coisa, acontece nas nossas vidas, quando o nervoso bate, vem aquele estresse, e você quer ficar irado com a pessoa, ali está a oportunidade, ou com nós mesmos, né, como eu disse, o pecado está batendo, e o diabo está ali, na porta, mas cabe a nós, se nós vamos abrir, ou se nós vamos fechar a porta e vamos mandar para o outro lado, nós vamos escolher o que nós vamos fazer. O problema de Caim, foi não se arrepender, ir lá e matar o irmão, ele até poderia ter ficado um pouco triste, magoado ali, mas ele tinha solução, ele tinha o que ele fazer, ele poderia resolver o problema, amém? Então agora vamos continuando aqui, vamos falar de um outro cara aqui agora, vamos falar do cara impulsivo na Bíblia, quem que é? Todo mundo vai saber, o cara mais impulsivo da Bíblia, ele é conhecido por ser precipitado, nervosinho, raivoso, e esse cara é o nosso amigo Simão Pedro, né? O discípulo de Jesus ali, Pedro. Nós assistindo ali o The Chosen, que muita gente tem assistido, e nós estamos entrando de cabeça nisso, assiste quase todo dia, nós conseguimos ver, entender um pouquinho mais de Pedro, Pedro, todo momento ali, igualzinho nós, ele sempre querendo fazer a coisa na frente, querendo pular na frente dos outros, querendo fazer na frente de Jesus, e ele pulava e falava, eu posso e tal, e eu sou forte, até o Pedro esse dia está comentando que o braço do cara é forte, o Marco também fortão, então, vamos falar sobre ele agora, lá em Tiago capítulo 1, verso 19, rapidamente, abram lá em Tiago 1,19.
Só para a gente entrar aqui na questão de Pedro. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, irmãos, esse versículo muito forte, muito importante para nossas vidas. Nós precisamos de ser assim, pronto para ouvir, porque muitas vezes nós vamos começar uma discussão, porque nós não esperamos nem o outro falar, nós não damos nem espaço para outra pessoa se posicionar e falar o que ela pensa. Então você já toma uma decisão precipitada, você já acha que sabe o que o outro está pensando, e aí pronto, aí você se ira, aí você fala o que não deve, você age como não deve agir, e cadê o Espírito Santo? Nós não estamos vivendo na presença do Espírito, né? Então, isso daí só para fazer uma introdução, e agora Mateus capítulo 16, versículo 21, que vai falar sobre Pedro agora. Mateus 16, 21. Que diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nessas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, irmãos, Pedro foi repreendido por Jesus nessa situação. Irmãos, Jesus tinha acabado de falar que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele ia ter que morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia sofrer muitas coisas. Aí o Pedrão, como sempre, não é tardio para falar, não esperou Jesus falar direito e tal, e já pegou e já foi lançando: não, Jesus, você nunca vai morrer, nunca vai acontecer isso com você, tipo assim, eu vou te salvar, eu vou te ajudar. Opa, peraí, Pedro não tinha entendido nada, Jesus tinha acabado de falar com ele, tinha acabado de mencionar que ele tinha que passar por isso, e Pedro estava se colocando no lugar onde ele não foi chamado, estava passando na frente, onde ele não podia passar. Então, precisamos ser pessoas que respiram fundo, contam até 100? Não, contam até 1000. Não estou dizendo que é para não termos atitude, mas para pensarmos, orarmos e termos certeza do que vamos falar. E aí, irmão, vem uma linha muito fina, onde eu queria falar. É muito complicado, porque às vezes nós pensamos nessa fala de ser tardio para falar e tardio para irar, que a gente tem que ficar quieto, não pode falar nada, tem que ficar no cantinho sentado. Não, tem situações que nós precisamos de entusiasmo, tem situações que nós precisamos de atitude, tem situações que nós temos que fazer acontecer, mas isso não quer dizer que nós vamos passar passar o carro na frente dos bois, né? O boi fica atrás, o carro vai na frente. Então, a questão é essa, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo, nós precisamos de buscar em Deus, e precisamos saber atravessar essa linha muito fina. Mesma coisa, eu estou lá na fazenda muitas vezes, e às vezes as pessoas estão sem entusiasmo, devagarinho e tal, sonhando com a vida. Então, tem momentos que a gente chega e tem que falar: vamos lá, isso vai acontecer, vamos junto, entende? Porque senão a gente fica parado no tempo, a gente fica morto, não acontece nada. Também precisamos de ter atitude, mas precisamos de ter a atitude correta, buscando em Deus, buscando no Espírito Santo, para que possamos fazer a coisa certa. Não é passar o carro na frente dos bois, não é fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, não é falar o que não precisava ter falado. Então, nós precisamos de buscar em Deus, isso somente buscando no Senhor, para que possamos não ter essa atitude de Pedro. E ele foi chamado como se tivesse a boca de Satanás mesmo falando ali. Então, eu não quero ser repreendido assim, você quer? Às vezes quando nós chegarmos lá no céu, e o Senhor vai falar assim: boca de Satanás aí,
como é que vai ser triste, né? Nós escutarmos uma coisa tão forte assim, porque Jesus vai falar conosco, viu, você estava sendo pedra de tropeço para o seu irmão, você estava prejudicando ele, você estava atrapalhando ele de chegar a Deus. Então, eu não quero isso sobre a minha vida, e tenho certeza que você também não quer, de jeito nenhum. Então, irmãos, isso, primeira situação com Pedro. Agora, a segunda situação com Pedro, está lá em João 18:10, se você quiser abrir. João, capítulo 18, versículo 10. 10 e 11. Que diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Irmãos, e aí, vamos lá. Isso daqui já estava no finalzinho. Jesus já estava quase que indo ser crucificado. Pedro tinha andado com Jesus 3 anos, tinha aprendido tudo que Jesus falou, tinha visto milagres, tinha visto coisas lindas e maravilhosas, tinha visto várias vezes Jesus repreender no Sermão do Monte e em várias outras situações. Ele ainda estava com aquela coisa na cabeça, que é olho por olho e dente por dente. Ele ainda não tinha entendido que o Senhor não veio para a guerra, que o Senhor não veio para matar romano, que Jesus não veio para matar ninguém, ele veio por nós, ele veio para uma coisa muito além do que Pedro estava pensando. Mas aí, irmãos, como que eu trago isso para nossas vidas? Nós somos crentes, nós caminhamos com Deus, 10, 15, 20, 5, 10 anos, 3 anos, aprendemos da palavra de Deus, e quantas vezes nós fazemos igualzinho Pedro fez? Quantas vezes nós não nos controlamos? Quantas vezes a ira passa? Quantas vezes nós estamos ali no trabalho e alguém chega para você e você já explode, e já sai xingando, já sai chutando. Irmãos, o trator quebrava, eu dava bicudo no pneu do trator, em tempo de quebrar o pé. Por quê? Para quê? Qual o entendimento disso, irmãos? Nós estamos estudando, estamos aprendendo, e nós não mudamos, nós continuamos na mesma. Difícil? Com certeza. Impossível? Não, cara. Não é impossível de jeito nenhum. Efésios capítulo 4, versículo 26. Vamos abrir isso lá. Efésios 4, 26. Efésios 4, 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, irmãos, aqui eu vejo um exemplo muito grande no casamento. Nosso casamento, várias e várias vezes, nós temos embates, ficamos nervosos, ficamos irados, às vezes, muitas vezes não conseguimos nos controlar, e aquilo acontece de manhã, e você fica mal o dia todo. Você fica remoendo aquilo, você não conversa com a sua esposa, o seu semblante muda, não tem diálogo, não tem conversa. E aí a palavra de Deus tem falado aqui para nós: e não deem lugar ao diabo, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então, irmãos, isso daqui vem de uma coisa muito interessante, que a gente aprende no Casados, aprende em muitos lugares, com encontro de casais e tudo. Nunca durma separado. Você está nervoso? Resolva antes de deitar. Deitou na cama? Peça perdão, peça desculpa, reconcilie. Porque, irmãos, volta lá naquilo que eu falei de Caim. Vai virando só uma bola de neve. Vai virando só uma bola de neve. O negócio vai só aumentando. Então, às vezes acontecem situações no nosso dia a dia, acontecem situações no nosso casamento, lá na escola, onde você fica muito nervoso. Mas não deixe isso passar tempo.
Não deixe que isso vá por muito tempo, porque isso vai te corroendo, isso vai te matando. Não adianta nós acharmos que estamos fazendo mal para o outro, que a gente ficar nervoso, ficar guardando ira, vai fazer mal para o outro, olhando de cara ruim para o outro, isso não vai fazer mal para ele, vai fazer mal para nós, vai acabar com a nossa vida, vai nos destruir internamente, externamente, e vai nos excluir da presença de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque nós não estamos sentindo a presença de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque que nós oramos e o Senhor não nos responde. Muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não acontecem nas nossas vidas. Mas nós mesmos somos culpados. Nós ficamos, o diabo é isso, o diabo fez aquilo, o diabo realmente coloca situações nas nossas vidas, mas ele está à porta batendo. Você vai escolher abrir a porta para o diabo entrar na sua casa, na sua vida, dentro de você, ou você vai trancar essa porta, pouco adiado, vai sair correndo para o outro lado, porque se o diabo está aqui, Deus está do outro lado. Amém? Então vamos lá, dando continuação aqui, Mateus 21, 12. Agora o nosso maior exemplo, né? Falei agora só de exemplo ruim, só de coisa ruim, só de pessoa que fez coisa errada. Agora vamos falar um pouquinho de como que é o certo, como que nós devemos fazer. Vamos pegar o nosso exemplo verdadeiro, íntegro, que nunca pecou. Então, Mateus capítulo 21, versículo 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Irmãos, então podemos entender através destes textos que o problema não é irar, porque às vezes é até preciso uma explosão, uma atitude, mas questão maior está no ficar irado, permanecer irado, abrir a porta para o pecado. Então, irmãos, Jesus chega ali e com certeza ele ficou um pouco alterado ali, né? Pensa, aí você vai entender, mas Jesus derrubar as cadeiras, pensa, Jesus chegar numa igreja e, eu não vou nem falar, mas está vendendo tudo ali, vendendo as coisas, barraquinha, chega aí na festa de setembro, Jesus chega lá e começa a derrubar tudo, e jogar negócio para o chão, e taca ali, joga ali, uai, que Jesus é esse? Ficou nervoso, ficou irado, aí o que é isso? Esse negócio está errado. Irmãos, mas nós entendemos, nós sabemos que o nosso mestre, ele nunca pecou, nós sabemos que ele é santo e que ele é digno, e que ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Por quê? Porque ele veio e nos deu exemplo, e ele nunca pecou, ele nunca errou. Então o que ele nos mostra ali? Momentos, nós precisamos de atitude, precisamos de coragem, precisamos de ousadia. Muitas vezes nós não vamos ter coragem. Esses dias, aconteceu uma situação comigo, eu tinha um rapaz lá, que tira leite na ordenha, um retireiro, e ele estava passando mal, muito mal, alguns dias já, dor no estômago, ele subiu para a casinha, ficou deitado, aí eu fui lá conversar com ele, para ele ir embora, ele falou, não, eu não vou embora não, eu quero trabalhar, eu quero ficar, e sentindo muita dor, porque esse cara duro mesmo, sabe, que não sente dor, não vai embora de jeito nenhum. Aí eu sentei, conversei, irmãos, do nada eu senti aquele negócio, tem que orar por ele, e o medo, as pernas até tremiam assim, ó, de medo de orar, e chegar assim e falar assim, eu quero orar por você, do nada, como assim? Mas se eu tivesse saído dali sem orar, eu não ia me perdoar não, sinceramente, ia ser muito difícil, porque eu entendi certamente que o Senhor tinha falado, ora por ele. Então eu cheguei e falei, deixa eu orar por você. Aí eu fechei o olho, pensa na oração mais esquisita que eu já fiz na minha vida. Sabe aquela oração que você pensa assim, coisa sem sentido que eu falei, não sei, não estou entendendo, com aquela vergonha, mas não tem problema, o Senhor tinha falado aquilo, e eu fui lá e fiz, eu cumpri, e pensa uma alegria que eu saí dali. Mas o que foi isso? Não estou dando exemplo aqui para me achar nem nada não, mas ousadia de chegar e fazer aquilo que Deus mandou. Vai chegar um momento que você está andando na rua aí, e Deus vai falar, ora para aquela pessoa. Você vai ter que entrar às vezes num bar, vai ter que entrar às vezes em qualquer lugar estranho, e vai falar assim,
deixa eu orar por você. A pessoa não vai entender, mas você vai fazer aquilo que o Senhor mandou. Então, assim, eu entendo que nessa situação, Jesus tem nos mostrado, tem atitude de fazer o certo. Aquele ali estava certo? Venda e coisa dentro do templo do Senhor? Não estava certo, o templo não é para isso, o Senhor tinha falado, não é para isso que eu tenho meu templo. Então Jesus tomou atitude. Não é que Jesus extrapolou, mas ele tomou atitude, mas ele tinha consciência e certeza do que ele estava fazendo no coração dele. E muitas vezes as pessoas não entendem. Quando nós somos, às vezes, advertidos, disciplinados ou chamados a atenção, nós não entendemos. Mas, às vezes, a outra pessoa que está falando com nós, está com as maiores, melhores intenções no nosso coração. E nós achamos que está falando coisa para nos prejudicar. Mas não é assim que acontece. Então, irmãos, a questão de tudo é isso. Muitas vezes, nós ficamos irados, ficamos nervosos. Mas, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não durma com isso. Não viva irado, não viva com mágoa de ninguém, não viva estressado a todo momento, preocupado com as coisas. Entenda que o Senhor tem o melhor para nós. Nós precisamos nos livrar da ira, precisamos jogar isso fora, precisamos ser pessoas que sabem escutar, são tardios para falar e tardios para irar-se. Coloquei aqui, irmãos, algumas coisinhas que acontecem com a pessoa que é estressada. Pessoa que é estressada, como eu falei, ele vive nervoso, você olha na cara dele, ele está com cara ruim o tempo todo, você não pode falar nada. Muitas vezes nós passamos por isso, vivemos períodos disso e conhecemos pessoas que são assim. O que isso vai causar na sua vida? Eu lembrei do doutor Misael aqui agora. O que isso vai causar na sua vida se você continuar sendo estressadinho e nervosinho aí? Você vai ter dificuldade para dormir, você vai ter queda de cabelo, dores nas costas e no ombro, dor de cabeça, toda vez que eu tenho dor de cabeça, aí minha mãe fala assim, você comeu alguma coisa errada? Não tem nada disso, é porque eu fiquei nervoso, é porque eu fiquei estressado, é porque eu guardei as coisas, por isso que minha cabeça dói. Às vezes eu falo para você, irmão, minha cabeça doendo demais, é porque eu fiquei nervoso, é porque eu não consegui me controlar. Mudança de apetite. Quem aí come demais quando está nervoso, quando está estressado? Eu sou assim também. Eu fico nervoso, estressado, eu entro no doce. Começo a comer doce de leite, doce de arroz, e tudo que tem na frente eu vou comendo. Come, não tem limite. Então, isso vai complicando. E a situação que com certeza vai acontecer com nós, e que é a mais importante de tudo que eu falei aqui, porque essas coisas, tudo o Senhor pode te curar, tudo o Senhor tem poder e para fazer o melhor na sua vida, mas tem uma coisa aqui que só depende de você. Se você continuar sendo uma pessoa estressada e nervosinha, você vai ficar longe de Deus, você vai ficar afastado de Deus. Como eu falei aqui antes, você não vai ter a presença do Senhor, você não vai conseguir chegar mais próximo de Deus, você não vai conseguir ter intimidade com o Senhor, porque é como se fosse uma escadinha, você está indo, e aqui você fica nervoso, estressado, você volta lá embaixo de novo. Então, uma coisa muito difícil. Entenda que quando eu estou falando do nervoso, estressado, é quando passa do limite, né, irmãos? Quando a gente não conserta, não resolve, mas é muito melhor nós não ficarmos, nós não explodimos, do que depois ter que ir lá e voltar e pedir perdão. Às vezes a situação não tem volta mais e é bem complicado. Então nós precisamos viver como pessoas que não se iram facilmente. Precisamos de viver situações, ser pessoas que são calmas. Eu vou falar mais sobre isso agora. Então, agora para finalizar aí, né? Vamos falar agora. Eu falei sobre exemplos de pessoas que não conseguiram vencer, agora eu falei sobre Jesus, que é o nosso exemplo maior, e eu falei para vocês que desde o começo, que eu sou uma pessoa nervosa, irada, e eu passo do limite, várias vezes chutei as coisas e xinguei, mas irmãos, tem 10 meses que eu tenho vencido. Quem estava aqui no domingo de manhã, lembra de eu contar do Daniel, do boi Daniel. Naquele episódio, foi o último episódio onde eu fiquei transtornado. Aquele dia eu fiquei irado, eu queria matar o boi, eu queria destruir, e eu queria xingar, e eu estava explodindo. Mas, então,
aquela situação foi a última vez, tem 10 meses, e eu comecei a parar e pensar, mas o que mudou? O que eu comecei a fazer diferente para que eu não fique mais nervoso, estressado, irado, não exploda facilmente? Então eu queria compartilhar com os irmãos o que eu tive pensando nessas semanas agora, o que eu fiz para conseguir estar vencendo assim, para conseguir estar não ficando mais nervoso, não ficando irado. Nervoso eu fico várias vezes, mas não tem deixado aquilo entrar para o meu coração, não tem perdido a estribeira, e graças a Deus eu tenho vencido essa coisa mais difícil que tem na minha vida. Então, como foi a primeira coisa que eu comecei a colocar na minha mente? Irmãos, como eu já compartilhei aqui várias vezes, eu saio com o pé para fora de casa, a gente chega, anda um pouquinho na fazenda, e aí eu vou lá, tomo café, e a hora que eu saio para fora, problema. Quebrou a máquina, quebrou o vagão, aconteceu, a vaca está doente, a vaca está morrendo lá não sei de onde, todo dia um problema diferente. E quem de nós aqui que é diferente disso? Você chegou no seu trabalho, não dá nem 2 horas que você está trabalhando, problema. Nem 3 minutos, já vem uma pessoa falar coisa na sua cabeça que nem precisava. Chega lá na escola, já tem uma pessoa te olhando com cara ruim, você nem sabe o que você fez. Então, problema, vamos passar por isso todos os dias mesmo. Então eu comecei a colocar na minha cabeça, implantar aqui, que não adianta eu ficar nervoso, porque vai dar errado. Por quê? Porque vai dar errado. Não estou falando que a nossa vida vai dar errado, entenda o que eu estou falando. Estou falando que as coisas do dia a dia vão acontecer, vão ter problemas, vão ter dificuldade. Então eu comecei a colocar na minha mente que não adiantava eu ficar nervoso, não adianta eu ficar irado, porque aquilo vai acontecer, vai ficar nervoso, vai ter problema, vai ter dificuldade. Então, você já percebeu que você recebe um problema, aconteceu um problema aqui, quanto mais nervoso você fica, pior vai ficando, mais difícil é de resolver, mais se estende o problema, e depois que já passou tudo, vem o arrependimento, aí você pensa, meu Deus, para que eu fiquei tão nervoso por uma situação tão mínima? E aquilo vai só piorando, vai só piorando. Às vezes sua esposa, o seu marido chega para você e fala assim, fala qualquer coisa que não te agrada, em vez de você ficar quietinho, esperar aquilo passar um tempinho, entra aqui, saiu aqui, e depois você ir lá conversar, não, a gente já explode na hora. Eu não gostei disso, você falou comigo, não vai. Pensa que problema que dá, pensa o tanto que piora, pensa o tanto que o seu dia fica ruim, pensa que você podia estar ali fazendo uma coisa legal, almoçando junto, tudo atrapalha, tudo fica ruim. Então, nós precisamos colocar isso na nossa mente, problemas, dificuldades vão ter, mas não deixa isso entrar na sua mente, não deixa você ficar nervoso por causa dessas coisas, porque vai acontecer, mas se você estiver calmo e tranquilo para resolver, e buscar de Deus, você vai conseguir resolver. Então uma coisa aqui também muito importante, domínio próprio. Nós precisamos de exercer o domínio próprio. Irmãos, como que eu consegui começar a entender mais o domínio próprio? Eu vou fazer uma comparação aqui, quando eu comecei a fazer dieta. Quando você começa a fazer dieta, você começa a matar o seu eu. Você fica doido para comer uma pizza, um lanche no final de semana, mas você não pode comer. Você tem que ser domínio, você tem que se dominar. Se você quer mesmo emagrecer, se você quer mesmo fazer dieta, então peraí, então eu não posso comer isso. Então eu vou parar de comer. E na minha vida, muitos sabem aqui que o problema meu é o doce, né, tia Lita? O problema nosso é o doce. Então eu comecei a entender, e tinha dias eu chegava na geladeira, punha a mão nele, eu falava assim, mas eu não vou comer esse doce, eu não posso comer. E aí eu não comia não. E aí eu comecei a me segurar, sabe? Aí eu comecei a me dominar. E eu comecei a entender que essas pequenas coisas que eu estava fazendo, estava me ajudando na minha ira, no meu descontrole. E eu estava vendo que eu estava começando a me dominar. Então nessas pequenas coisas que às vezes nós não entendemos, nós começamos a nos dominar, devagarinho. Não é um processo assim, claro que a atitude e a mudança é de agora para amanhã. Eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje você não é nervoso mais. Não, acabou. A partir de hoje, amanhã, você não é uma pessoa que vai ficar nervosa. Difícil? Vai ser, mas você vai conseguir, em nome de Jesus.
mas é um processo. Deus vai trabalhando e você vai pedindo a Deus, eu não quero ficar nervoso, não quero ficar nervoso, Ele vai te dando mais situação. Ele vai te mandando ali, Ele vai te dando situação pequenininha, até chegar na situação grande, aí depois você olha para trás e fala, meu Deus, como que eu não fiquei nervoso? Rapidinho para finalizar, vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha muito tempo que eu, Casadora, não tirava um domingo para a gente descansar. E a gente saiu daqui da igreja, tem pouco tempo, 2 semanas eu acho, meia-noite e pouca, ficou conversando, tal, ajudando alguma coisa ali, e chegou em casa, foi dormir quase meia-noite, saiu 11 e pouca, foi dormir quase meia-noite. E aí eu falei com ela, nó, que beleza, né, amanhã nós vai dormir até tarde. Bobo e eu achando que ia dar mesmo. Aí quando era 4h30, o celular tocou. Eu peguei, atendi, deu problema aqui, quebrou não sei o que, as vacas tá tudo sem tratar, e agora como é que faz? Aí, irmãos, a minha primeira reação, várias vezes que acontecia isso, eu já jogava o celular, e já começava a xingar, e já saía estressado, e já saía nervoso, mas o único dia só que eu ia dormir até mais tarde, não pode, mas Deus não tem base para fazer isso comigo, e ficava revoltado comigo, com Deus e tudo, e já saía xingando. Aí, mais engraçado, o Casador falou assim, uai, você não vai ficar nervoso não? Eu só atendi, falei assim, não, beleza, tá certo, estou indo aí. Aí chegando lá, graças a Deus, irmão, não consigo nem entender, falei assim, nem eu não, esse é outra pessoa, porque quantas vezes eu dei mau testemunho perto das pessoas disso, as pessoas estavam lá, eu já chegava xingando, chutando, pensa, meu mau testemunho, diante das pessoas, vê eu xingando, vê eu falando, olha lá, o filho de Deus como é que faz, então eu não quero ser filho de Deus nunca, porque ela xinga todo mundo, é triste, mas é a verdade. E aí o que aconteceu? Muito calmo, resolvendo tal, tentando procurar um jeito, e aí esse vagão é o que trata das vacas ali, tinha um outro parado, estava estragado, e eu tentei arrumar de tudo quanto é jeito, não dava certo, eu vi aquele negócio na minha mente, vai no outro, quando eu fui no outro, nem estragado mais não estava, foi por Deus, sem brincadeira, vocês não vão entender porque vocês não estavam lá, o desespero, as vacas tudo berrando, todo mundo sem comer, aquela loucura, quando aí pega o outro vagão, ele funcionou, do nada, não deu nem para entender, e aí a gente foi lá, fez o trato, belezinha, aconteceu tudo certo, mas pensa, se eu já levanto xingando, não ia dar nada certo, ia dar tudo errado, ia zangar tudo, nossa, que situação, ia ser difícil demais, mas graças a Deus, pela glória de Deus, eu consegui ficar calmo, consegui me manter. Pode ser que em situações assim, a gente até comece a ficar nervoso, e aconteceu isso, eu comecei a querer murmurar, comecei a querer ficar meio nervosinho, aí de repente o Espírito Santo já veio, opa, não pode fazer isso não, lembrei, foi no dia que eu fui pregar, no domingo que eu fui trazer a palavra, mas que dia difícil, e eu falei, eu não posso fazer isso, eu vou pregar de noite, só. Aconteceu bem no dia já para me testar mesmo, vamos ver se você mudou mesmo, vamos ver se você consegue, aí aconteceu a situação mais difícil, tinha 2 anos que o vagão não estragava, e bem naquele dia ele foi estragar, 4h30 da manhã, mas nós conseguimos, a gente venceu, a gente foi, não precisa de abrir não, mas lá em Provérbios 25, 28 diz assim, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, então, a ira, aquela explosão, aquela situação, nada mais é do que você não saber se dominar, nada mais é do que você não saber se controlar, de você ficar calmo, de você ficar tranquilo naquela situação, mas é tranquilo no Senhor, não é guardar e depois virar tudo não. Irmãos, agora para terminar, o último versículo que eu queria ler não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, assim diz a palavra de Deus, nada vem que você não consiga suportar. As tentações vêm, as dificuldades vêm, tudo vão vir, com certeza. Mas o Senhor está dizendo para você, você consegue, você vai vencer. E isso daqui engloba todos os pecados, todas as situações em nossas vidas, tudo aquilo que você tem lutado contra.
Mesmo que você às vezes não é nervosinho, irado e nervoso, mas às vezes você tem algum pecado, alguma situação que você tem lutado contra, mas o Senhor fala na palavra dEle, e Ele é fiel. Eu creio na palavra do Senhor com a minha vida, para que nós possamos entender que você consegue suportar, você consegue. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus veio, Ele deu o exemplo e Ele venceu. Então nós também vamos conseguir vencer, amém? Queria convidar vocês a se colocar de pé, para a gente orar. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Irmãos, uma coisa que acontecia comigo muitas vezes, frequentemente, é que eu ficava irado, não conseguia me segurar, eu ficava longe da presença de Deus, e depois eu me culpava amargamente. Então eu queria só compartilhar agora rapidamente isso com vocês. Mesmo que você é nervoso, às vezes você está nervoso hoje, às vezes você ficou nervoso hoje, irado, não se esqueça que o Senhor te ama. Ele é fiel, Ele é justo, e Ele quer perdoar o seu pecado. Ele está pronto para perdoar, basta você querer. Porque muitas vezes nós pecamos, nós passamos do limite, e nós achamos que Deus nunca vai nos perdoar. Nós ficamos com vergonha de Deus. Olha que bobeira, ficar com vergonha de Deus, Deus está vendo tudo, Ele sabe tudo que você fez. Mas eu tinha isso, várias vezes, já aconteceu comigo. Deus, agora eu não consigo mais, agora eu não consigo, agora já era, acabou. Não. Deus está te chamando para restabelecer com Ele. Deus está te chamando para ser perdoado. Ele quer te perdoar, Ele quer te redimir, Ele quer estar junto com você, Ele quer te ajudar, e Ele quer com a sua mão poderosa te levantar, para que você não possa mais cair nesse pecado, para que você possa estar firme, para que você possa estar diante do Senhor. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Eu quero pedir, Pai, colocar nas Tuas mãos, Senhor, por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor, pela minha vida, Senhor, e pela vida de cada um que está aqui hoje. Pai, eu não sei, Deus, o que cada um tem passado, Senhor, eu não sei o que cada um tem vivido, Pai. Deus, eu não sei se cada um aqui, às vezes, ficou nervoso hoje, ficou irado, ou qualquer outro pecado que ele tem lutado contra, Senhor. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, que cada um de nós, Deus, possamos estar firmes com o Senhor. Cada um de nós, Pai, possamos, Deus, nos restabelecer contigo, Pai. Podemos, Pai, buscar a Tua presença neste momento, Senhor. Deus, que esse possa, Pai, ser um momento, Senhor, onde nós vamos orar a Ti, Deus, e dizer: Pai, nós precisamos do Senhor. Sem Ti, Pai, nós não somos nada. Sem Ti, Pai, nós não conseguimos nada. Pai, eu quero ir mais longe, Senhor. Eu quero buscar a Tua presença. Deus, eu quero estar diante do Senhor. Eu quero, Pai, a cada dia, Deus, estar escutando a Tua voz, Deus. Mas como, Pai, nós vamos conseguir isso se nós ainda somos nervosinhos, se nós somos irados, se nós estamos pecando, Pai? Nessa noite, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa, Pai, nossas dívidas, Deus. Aquilo, Pai, que eu fiz hoje, Deus, aquilo, Pai, que nós fizemos pela manhã, ou que nós fizemos algum dia atrás, que o Senhor possa estar nos perdoando, Senhor, que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Deus, a cada dia mais. E que você, Deus, possa tomar uma atitude, em nome de Jesus, neste momento, que possa falar ao Senhor: Senhor, eu não quero ficar mais nervoso, Senhor, eu não quero, Pai, me irar, Senhor Deus, se eu sou uma pessoa estressada, Pai, que isso saia de mim em nome de Jesus, que em nome de Jesus eu possa vencer a situação. Se eu sou explosivo, se eu não penso para falar, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, vem tocar a minha vida, vem falar comigo, Deus, em nome de Jesus. Se você se identificou com essa palavra em qualquer situação, em qualquer aspecto, peça ao Senhor agora que Ele te renove, peça ao Senhor agora que Ele venha ao teu coração, peça ao Senhor domínio próprio, peça a Ele: Pai, eu quero ficar mais próximo do Senhor, Pai, eu quero chegar diante de Ti, Deus, eu quero estar cada dia mais próximo do Senhor. E isso só cabe a você, isso só cabe a você buscar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado, Senhor, a cada culto, Senhor. E
e tem nos mostrado, Pai, o Teu imenso e infinito amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso e está disposto a perdoar os nossos pecados, Pai. E que nessa noite, Senhor, nós nos entregamos diante do Senhor. Estamos, Pai, todos nós dispostos, Deus, a servir a Ti, dispostos, Pai, a adorar o Senhor com toda a nossa alma, Deus, com todo, Deus, tudo que somos, Deus, tudo que temos, Pai, com toda a nossa vontade, Senhor, com toda, Deus, a nossa empolgação, e que, Pai, em nome de Jesus, Pai, essas coisas não venham nos atrapalhar a chegar diante de Ti. Pai, que todo esse pecado, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada um de nós aqui nessa noite, e convido você também a orar e levantar a sua voz e clamar: Deus, eu preciso do Senhor. Pai, eu não consigo vencer sem Ti. Senhor, eu não consigo, Pai, sem a Tua ajuda. Eu não consigo, Deus, sem a Tua presença. Entrego, Pai, a Ti, em nome de Jesus, todos os meus pecados. Entrego, Deus, toda a Ti, Deus, toda a minha dificuldade, Senhor, todo o meu nervosismo, Senhor, toda a minha ira, Senhor. Deus, tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado a chegar diante do Senhor. Entregamos no Teu altar, Pai, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, estar vindo sobre nós com o Teu Espírito Santo, Deus. E está, Deus, nos trazendo mais próximos do Senhor a cada dia. É o que nós clamamos e colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus.